Vamos fazer uma semana de conteúdo para uma lanchonete junto comigo? Fala lindeza! Meu nome é Gustavo Aron, você está na Store Labs e assiste esse vídeo até o final, que você vai aprender umas técnicas, relembrar algumas coisas e a gente vai colocar tudo em prática juntos agora. Vamos lá? Para fazer essa primeira arte, ó, eu vou juntar essas duas fotos. Esse daqui é um close da mesa, e eu vou juntar ela com essa daqui, que é uma visão maior. O que eu quero fazer? Eu quero privilegiar o produto, mas eu também quero privilegiar o ambiente. Vamos lá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar aqui a foto que privilegia o ambiente, né? E nesse primeiro momento eu vou remover essa parte que tem os alimentos aqui, ó. Eu vou usar aqui a minha laço, né? Laço aqui sem ser o poligonal, laço mais livre mesmo. E vou pedir para a inteligência artificial do Photoshop fazer a substituição aqui para mim. Vou colocar aqui um prompt básico, vou colocar aqui erase and fill with content. E aí ele vai analisar o ambiente e vai fazer um preenchimento aqui para mim. Geralmente ele deixa algum vestígio, ele não remove 100%. Para remover 100% tem que usar a ferramenta de remover, que ela também usa inteligência artificial e é muito boa, já mostrei ela nos vídeos aqui. Maravilha, tá removido aqui, ficou até melhor do que eu achei que ficaria. Eu achei que ia ficar uma mesinha, alguma coisa assim. Dei uma removida boa. Essa daqui eu gostei mais, se assemelha mais com o que eu quero de resultado. Agora eu vou pegar aqui a foto que está o close-up do produto, vou posicionar ela aqui. Isso aí, vou dar uma esticadinha para ela complementar aqui, legal. Show, vou abaixar bem. Aqui. Maravilha, 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 maravilha. Agora eu vou criar uma máscara nela aqui, ó. E com essa máscara eu vou conseguir fazer edições e caso alguma coisa dê errado eu consigo me recuperar. Por exemplo, se eu estou fazendo uma edição e sem querer eu apago aqui. Tudo que eu preciso fazer é apertar o botão X, ele vai inverter aqui, ó, e aí eu consigo passar e recuperar o que foi perdido. Se acontecer de você, um barulho perto, se acontecer de você apagar aqui e ficar um restinho, né, que parece um fantasminha, é porque uma dessas camadas aqui não está 100%, ou a cor cheia ou o branco. Então é só deixar ela 100% que você vai conseguir. Mas vamos lá, eu vou usar mais uma vez aqui o meu laço, passar ele aqui bruscamente por cima dos lugares que eu quero que sejam preservados para a nossa edição, tá? Não precisa ficar 100% ok, ó, passei aqui, show. Agora eu vou selecionar o inverso, clicando nesse ícone aqui, ou com o segundo botão do mouse, também você vem aqui, ó, na parte de selecionar e selecionar o inverso, e aí eu vou deletar, ó, deletei, eu inverti, isso, agora deletei, e aí eu vou clicar nele aqui e vou selecionar alguma, aqui ó, selecionar e mascarar. Isso aqui eu gosto de falar que é para refinar o recorte. Tem gente que chama de outros tipos de coisa, mas eu chamo assim. Nesse ponto aqui, ó, a gente vai usar o pincel, esse cara aqui, e selecionar o negativo. Agora eu vou dar um zoom e vou passar ele aqui, ó, para ele remover para mim esses excessos, essas coisas aqui eu não quero que sejam utilizadas na nossa arte. Eu vou passar aqui também. Opa, pegou um pouquinho da mesa ali, tudo ótimo. Vou pegar esse pincel aqui no positivo, posso aumentar um pouquinho aqui, ó. Eu uso o conchete, né? O conchete para cima, para a direita aumenta e o para a esquerda diminui. Tem alguns lugares que a esquerda também diminui e a direita aumenta, mas eu não vou falar disso aqui agora. Maravilha, ó. Clico no OK, prontinho, ó. E aí, ó, ele vai sair ali o excesso, show de bola. Eu consigo privilegiar o meu produto e eu consigo privilegiar o meu ambiente. Agora, eu quero colocar uma fumacinha nesse cara aqui, mas antes eu quero deixar esses salgados aqui mais bonitões. Eles estão muito apagadinhos e para fazer isso eu vou primeiro converter isso daqui num objeto inteligente. Né? Clico aqui com o segundo botão do mouse na camada. E agora eu vou apertar o Ctrl J para duplicar a camada. Essa de cima eu vou chamar de salgado. Vou rasterizar essa camada. E vou selecionar aqui só onde está o salgado. Selecionei aqui onde está o salgado. Vou criar aqui uma máscara de camada para ficar só nele. E agora eu vou trabalhar o meu salgado. A primeira coisa que eu vou fazer aqui
é usar a nitidez. Essa ferramenta aqui, ó, que é o triangulinho, o que ela vai fazer? Ela vai evidenciar, vamos chamar de poros, né? Os poros aqui do salgado, ó. Tá vendo? Vou desativar aqui para vocês verem. Sem, ele fica meio baixinho, com, ele fica mais elevado. Vou passar ele mais um pouco aqui e vou passar ele aqui também, ó, nosso biscoito. Show! Agora eu vou dar uma valorizada na cor. Então eu vou clicar nesse semicírculo aqui, ó, nesse círculo cortado no meio, vou selecionar a opção de vibratilidade e eu vou clicar nesse ícone aqui, ó, para ele ficar só no salgado. Cliquei no ícone, aumento a vibração e vou aumentar um pouquinho a saturação também. Agora eu vou vir aqui nessa camada aqui, ó, que a gente fez a nitidez. Não é nessa não, é nessa aqui do pirulitinho. Nessa daqui é a subexposição, deixa eu ver se é a subexposição. Isso, subexposição. Esse pincelzinho, ó, o que ele faz? Ele dá uma clareada legal nas coisas sem estourar, ó. Mas tem que clicar no objeto, senão ele não faz, ó. Tá vendo que ele deu uma clareadinha, ó? Eu passo ele aqui, ele dá uma clareadinha também. É uma clareadinha que dá uma valorizada boa, dá uma valorizada legal, sem deixar o salgado com aquele aspecto de que tá com a cor estourada. Nesse caso aqui, ele ficou legal, mas eu vou dar uma diminuída na opacidade da camada que a gente criou. Ótimo, 70 tá ótimo. Para complementar, eu vou criar uma camada acima de todas as outras. Vou vir aqui no nosso pincel. E aqui, ó, na ponta do pincel, eu vou usar a camada o pincel de fumaça realística. Se você não tem esse pincel aqui, lá na comunidade dos fazedores tem, e no nosso site também. Você pode ir lá na parte de assets de fazedor, é gratuito, é só baixar. Aqui, ó, eu tenho que mudar a cor, senão eu vou fazer uma fumaça amarela, tipo de Chernobyl. Clico aqui no branco. E vou pôr ela aqui, pum, fumacinha, maravilha. Vou diminuir a opacidade dela, eu sempre acho que tá muito forte, mas fica a critério de vocês, do jeito que vocês fizerem. Eu vou posicionar aqui, acho que aqui tá legal. Vou apagar aqui essa parte, maravilha. O efeito de desfoque do fundo eu curti, eu poderia intensificar ele um pouquinho mais, se eu viesse aqui, ó, filtro, desfoque, desfoque gaussiano, para deixar ele mais desfocado, não tanto. Deixar ele mais desfocadinho, aqui tá ok, maravilha. Show de bola, show de bola. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou salvar ele, salvar como? Salvar ele aqui na nossa área de trabalho, na pasta de hoje, como bolo, vou colocar aqui, ó, segunda bolo, pronto. Esse vai ser o conteúdo de segunda que a gente vai colocar lá. Lembrando que nós estamos fazendo uma semana de conteúdo. Aqui está o nosso post de segunda-feira. A semana só começa depois do café, né? Ensinando as pessoas. Não, passa aqui primeiro, depois você vai fazer suas coisas com um título legal, a temperatura tá legal, tá mostrando bem o ambiente. Esse é o post de segunda-feira. Vamos fazer o de terça. Para o conteúdo de terça-feira, eu quero postar um lanche, ali serve lanche. Porém, eu já postei esse lanche aqui outro dia. Então eu quero postar esse outro lanche aqui, ó. Ó, esse daqui. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dar uma tratada aqui no ambiente, né? Vou dar uma equalizada aqui, vou ajustar um pouquinho as cores e eu vou substituir esse lanche. Ao invés de deixar esse, eu vou usar esse outro aqui. Vamos lá? Tô aqui com a minha foto aberta, né? E a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar somente a nossa moça que está comendo aqui. Eu dupliquei aqui a camada com Ctrl J e agora eu vou remover o fundo dessa imagem, remover o fundo da imagem para mim conseguir tratar diferente a parte do fundo e a parte da nossa pessoa que está comendo o lanche. Maravilha, agora eu vou selecionar aqui no fundo, vou clicar nesse círculo cortado no meio e vou usar aqui uma camada de nível para deixar lá atrás um pouquinho mais claro, com o perdão dos trocadilhos. A quarta série é foda, né, gente? Vou deixar lá atrás mais clarinho, ó. Show. Agora eu vou selecionar aqui só a parte do lanche, ó. Clico na camada de cima. Vou selecionar aqui essa parte do lanche aqui que tá na mão dela, ó.
Vou selecionar um pouco mais aqui porque o lanche ele é um pouquinho maior. Maravilha, selecionei aqui. Vou clicar aqui no preenchimento generativo e... ele não me deu a opção de colocar um lanche de referência aqui, hein, gente? Porque eu estou usando a versão oficial do Photoshop 2024. Para usar a imagem de referência ainda só tem no Photoshop Beta, tá? Então a gente vai migrar agora para o Beta para fazer essa parte. Para fazer isso eu vou salvar ele aqui primeiro, né? Salvar ele aqui como ter bolo, né? Que é o de terça-feira. E aí para abrir ele... E aqui, ó, eu vou abrir direto o nosso Photoshop Beta, tá? Se você não tem, é só você baixar ele na sua Creative Cloud. Fofo esse gatinho do Beta. E aqui, ó, olha só, a gente vai pegar o nosso laço, tá? Já tá aberto, ó, o ícone aqui é o branquinho. A gente vai pegar o nosso laço, o laço normal mesmo, ó, sem ser o poligonal. Para circular aqui essa parte, ó, vou circular aqui essa parte, que eu quero inserir aquele lanche lá no lugar desse. Selecionei aqui, né? E aí vai abrir para mim aqui o prompt para preenchimento generativo, clico nele, e aqui ao invés de digitar direto o prompt, eu vou usar uma referência, né? Eu vou usar uma referência para construir esse resultado aqui, ó. Clico aqui nesse ícone que tem uma fotinha desenhada, tá vendo? Ó? Clico nele aqui. E ele vai me dar a opção aqui, ó, escolher a imagem, clico nessa opção aqui. E eu vou escolher aqui o nosso lanche, ó, o lanche que a gente vai usar nessa criação aqui. Clico em abrir. Inclusive, se você quiser ativar a opção aqui, ó, tem a opção de remover o fundo da imagem. Ó. Aqui, ó, você clica aqui, ó, remover o plano de fundo da imagem. E aqui, ó, vocês vão ver que ele aproveitou bastante da textura do pão para colocar aqui. Além disso, ele fez uma complementação aqui com a imagem antiga. E aí eu não gostei desse prato vazio, eu vou colocar aqui o sanduíche, tá? Pra ficar legal, mas eu não posso colocar ele inteiro, senão a pessoa estaria comendo 2 sandubão. Então eu vou colocar ele aqui e eu vou fatiar esse cara, ó. Vou colocar ele aqui e vou fatiar ele para simbolizar que ela estava comendo metade do sanduíche, ó. Tá com metade na mão e tem uma outra metade aqui. Então eu vou deixar ele num posicionamento assim, mais ou menos aqui no meio. Beleza. Agora eu vou cortar o nosso sanduíche. Aqui o que eu fiz foi, eu criei uma máscara e cortei metade do lanche. Mas você repara que ele está com uma textura diferente da foto. O que a gente faz aqui nesse caso é o seguinte. Eu vou pegar essa base aqui que está no background, vou duplicar ela com Ctrl J, vou subir ela para cima aqui do lanche. Vou criar uma máscara de camada aqui com ela, criar máscara de corte na verdade, e vou aplicar nessa máscara de corte aqui um desfoque gaussiano bem forte, ó, desfoque gaussiano, aqui vou deixar ele assim, maravilha. E agora eu vou criar aqui uma máscara de não, vou mudar a mesclagem dele para ela equalizar com ele aqui, fica bem legal, ó, quer ver? Isso aqui, luz de pino, não, acho que aqui fica melhor. Aqui, ó, sobrepor, não. Isso, luz indireta. E vou mudar a minha mesclagem, a minha opacidade, para uns 18%, vamos ver, 18%. Isso, pronto. Agora ele está na mesma tonalidade dali. E se eu quiser deixar isso daqui um pouquinho mais interessante, eu também posso, ó, vou apagar aqui só para ver a diferença. Abrir aqui nos filtros neurais. E aqui nos filtros neurais tem a ferramenta de harmonização. Ó, tô baixando aqui a atualização beta dele, deve estar bem mais legal. Depois que ele termina de fazer o download aqui, ó, eu vou selecionar qual camada que eu quero que seja equalizada. Ó. Vou selecionar aqui, deixa eu ver, que eu quero que ele equalize com a nossa camada, né? Então o que ele vai fazer é pegar alguns aspectos dessa foto e colocar nessa camada que a gente fez aqui do sandubinhas, né? Então ele vai fazer isso daí. Geralmente é rápido. Ó, só para ver, ó, desativei, ó, ele ficou diferente, ativei, pum, ele deu uma clareada. Ficou um pouquinho igual o que a gente fez no desfoque gaussiano, mas eu gosto desse daqui que ele dá umas opções legais. Ele dá umas opções legais, dá a possibilidade de edição aqui, ó, aumentar a saturação, ó, deixar ele um pouquinho mais escuro, mais claro. Eu acho muito legal. Vale a pena você dar uma testada para ver se fica bacana na sua edição. Aqui ficou legal, eu gostei. Eu vou manter. E aqui a gente coloca, né, no template da lanchonete,
venha saborear os nossos lanches, várias opções para você. Vamos fazer o conteúdo de quarta. Tá feita aqui a nossa postagem de terça-feira, né, onde nós vamos falar dos lanches. Lógico, no texto vamos falar um pouquinho mais das opções dos lanches e etc. Mas aqui a gente engloba bem a atmosfera lá e privilegiando o lanche, a sensação de felicidade, de estar comendo um lanche top. E agora a gente vai fazer o conteúdo de quarta-feira. Para o conteúdo de quarta-feira, eu quero divulgar essa cesta aqui, ó, que é a cesta do Dia das Crianças. Então eu vou deixar essa imagem um pouco mais infantil, né? O ambiente lá, ele é mais de rústico, né? Mais de uma coisa regional. Mas como estamos falando de um produto infantil, ele tem que ficar um pouquinho mais fofinho. Selecionei aqui a parte de baixo e vou usar o meu pincel para remover a seleção das partes que eu não quero que sejam afetadas pela edição que a gente vai fazer. Então eu vou passar ela aqui, ó, nas rodinhas, na cesta inteira, né? Eu quero preservar um pouquinho desse sombreamento que tem nessa textura aqui, que vai ser bem legal para usar, né? Maravilha, eu já tô com essa parte selecionada. Eu vou pedir para ele gerar aqui para mim uma mesa, ó. Vou colocar aqui, ó, mesa infantil. Vamos tentar em português, eu acho que vai dar certo. E aí ele vai analisar o ambiente, vai analisar as outras informações para preencher aqui na área que a gente selecionou com 3 opções de uma mesa infantil. Ó, ficou bem sutil aqui, né? Tem umas coisinhas infantis. Agora a gente vai editar a parte de cima, né? A minha intenção é colocar algumas crianças aqui brincando, né? Visto que essa é visto aqui, nossa, tô parecendo, né? Porque a gente tá divulgando uma cesta infantil, então eu quero colocar umas crianças aqui, nada mais justo, né? Então eu vou selecionar aqui essa parte, eu já volto. Saca só, eu tomei o cuidado de deixar algumas partes aqui originais, tá? Para ele não fazer 100% do preenchimento. E agora eu vou colocar aqui, ó, vou tentar colocar aqui crianças felizes com amigos, né? Porque tem para homem, para mulher essa cesta, ó, da Barbie e do Jeep. Vou pedir para ele gerar aqui. Maravilha, não ficou a coisa mais realística do mundo, mas ficou bem legal, né? Agora eu vou salvar e vamos colocar lá no nosso template. E aqui a gente coloca nosso texto, né? Nossa chamadinha para o conteúdo, né? Tá aqui as 2 cestas, as criancinhas, cestas das crianças, né? Cesta das crianças, sabor, diversão e tradição, puxando sempre para a tradição porque é um ambiente que o branding deles é totalmente ligado a essa coisa de tradição, a coisa mais rústica, né? Você vai ver que eu usei palha aqui na composição. Tá pronto o conteúdo de quarta, vamos fazer o conteúdo de quinta. Tá acabando. Para o conteúdo de quinta-feira eu vou juntar essas 2 fotos aqui. Aqui a gente vai usar aquele mesmo prompt que a gente usou na outra criação que a gente fez. Eu vou selecionar o que eu quero remover aqui. E vou usar o prompt Erase and Fill with Content. Vai aparecer aqui para mim. Eu vou colocar aqui o mesmo. Erase and Fill with Content. Assim que terminar eu mostro para vocês. Maravilha, maravilha, aqui removemos o fundo. Agora eu vou colocar aqui a nossa imagem dos salgados, né, que eu quero usar aqui. Ó. Vou posicionar aqui o nosso salgado, né, e eu vou completar essas partes aqui e remover essa tampa para deixar ele mais evidenciado aqui no nosso salgado. Aqui ele já preencheu, tá? O que eu fiz? Selecionei e pedi para ele gerar. E ele gerou com reflexo, ó. Eu gosto bastante. Agora, né, eu vou selecionar os 2, criar um grupo com Ctrl G, criar uma máscara de corte aqui, ó. E daquele jeito que a gente fez no outro, eu consigo fazer edição, se precisar recuperar, é só deixar negativo e tirar. Então vamos lá, vou selecionar aqui as partes que eu quero remover, e aí eu simplesmente vou apertar o Delete. Agora eu vou usar aqui o nosso laço aqui, ó, para selecionar só a parte do salgado. E aqui a gente vai fazer um tratamento para ele ficar mais, como que eu posso dizer, favorecido, mais valorizado aqui a parte do salgado, né? A gente vai aumentar aqui a vibratilidade, daquele jeito que a gente fez no outro, ó, só clicar aqui nesse círculo, pegar aqui a nossa máscara de vibratilidade, que vai dar uma acentuada nas cores mais vibrantes, ó, olha lá, ó. Um pouquinho da saturação. E aí a gente vai usar aquele nosso pincel de clarear ele, ó, que tá bem aqui, subexposição,
né? Vou clicar com o segundo botão, com o Ctrl pressionado aqui nessa máscara que a gente criou. Ele vai ficar tracejadinho ali, ó. Vou clicar aqui no nosso salgado, Ctrl J, e é nessa camada que criou aqui que a gente vai aplicar o nosso pincel. Passando ela, ele dá uma clareada legal nos salgados, ó, dá uma clareada bacana. Ó, show. Posso passar de mais um pouquinho aqui que tem mais sombra, maravilha. E aí eu vou dar uma corrigida nesse aqui, ó, tem uma rebarbinha aqui, eu vou passar uma borracha com 0%. Agora, né, já fiz os ajustes aqui, vou criar uma camada vazia e em cima dela eu vou colocar a nossa fumacinha realística, né? Mas eu vou selecionar uma outra, tem várias. Se vocês baixarem esse pack aqui, vocês vão ver que tem várias e é super legal. Ó, vou colocar ela aqui, ó, olha que legal. Vai meu chakra. Isso. E aí eu dou uma diminuída na opacidade, ó. Maravilha, agora eu vou salvar e colocar lá no nosso template. E aqui a gente coloca ele no nosso template, né, que já tem a logo da empresa, o endereço, o telefone certinho. E agora a gente vai fazer a mídia de sexta. Tá acabando a semana, hein? Para fazer o conteúdo de sexta, eu quero usar esse congelado aqui e esse salgado aqui, né? O congelado é um pouquinho menor, mas trata-se do mesmo salgado. Então eu vou pegar essa imagem aqui que está num ângulo legal, tá? Essa aqui está bem bacana de usar. E vou colocar ela em cima aqui da foto do nosso congelado. Agora, ó, eu vou remover o fundo dessa imagem aqui para usar ela na nossa criação. Aqui para remover a imagem, o fundo da imagem, eu posso usar ou a barra contextual, que já tem a opção de remover o fundo, ou aqui, ó, bem aqui, ó, ou eu posso usar o atalho Ctrl F nas ações rápidas para remover o fundo. Fica a seu critério. Ele removeu até demais, então eu vou ajustar aqui o nosso recorte clicando em selecionar e mascarar. Que aí a gente consegue usar os pincéis para refazer algumas partes e deixar o recorte como a gente quer que ele fique. Aqui eu vou dar uma valorizada nessa cor, né? Aumentar um pouquinho a vibratilidade dela para deixar ela mais viva, né? Um pouquinho só da saturação. Beleza, até porque eu preciso passar para o cliente a sensação de que ele vai comer um salgado quentinho e crocante. Então eu vou colocar aqui a nossa fumacinha, ó, na coloração branca, né? Senão não dá, tem que inverter aqui. Vou aumentar um pouquinho o tamanho, maravilha. Dou um toquezinho aqui. E... opa, tem que criar uma camada, né? Senão ele não vai. Crio uma camada independente. E aí eu coloco aqui a minha fumacinha. Vou trabalhar a opacidade dela, deixar bem levinho. Só para dar essa sensação de quentinho, acabou de sair. Qual que é a ideia? A ideia é mostrar para o cliente que se ele levar esse congelado, ele pode ter o sabor da lanchonete lá na casa dele, ou onde ele quiser fazer, tipo aqui em casa. Se quiser fazer o salgado desse aqui em casa, é bem-vindo. E tá aqui o nosso conteúdo de sexta-feira, né, que é o antes do final de semana. Você vai lá, pega os congelados, faz em casa no final de semana, né, convidando as pessoas para ir lá conferir os congelados e levar para preparar em casa. Agora vamos fazer o de sábado e domingo. Para o sábado eu vou usar essa foto aqui, porém eu já postei esse sabor de suco. Então nós vamos transformar esse suco de abacaxi num suco de laranja. Para fazer isso a gente vai selecionar aqui, ó, só a parte que tem um suco, né? Eu vou usar aqui o meu pincel de seleção, ele fica escondido aqui na varinha, ó. Vou passar ele aqui no suco, onde eu quero fazer a nossa edição. E aqui, ó, em cima dessa seleção, eu vou criar uma máscara de preenchimento, uma máscara de ajuste, na verdade, de matiz e saturação. Agora o que eu faço é clicar aqui na parte de opção colorir, e ele já vai dar uma modificada ali, ó. Daí eu vou ajustar ele para o nosso laranja aqui, ó, bem no espectro do laranja aqui, mas não muito. Opa! Mais ou menos aqui. E aí eu vou ajustar aqui a parte de saturação e depois a luminosidade para ele ficar no tom que eu quero para simular um suco de laranja suculento. Suco suculento é pleonasmo, né? Temos aqui o nosso suco de laranja. Daí, ó, eu posso dar uma trabalhadinha aqui para ele não ficar tão gritante. Eu venho aqui na nossa máscara, pego a minha borracha, vou deixar ela com dureza
de 0%. Ó. Maravilha. A parte do gelo aqui fica intacta, ali tá ok. Deixa eu ver se pegou na pele, não pegou na pele. E na parte do nível, eu vou ajustar aqui a intensidade da iluminação para dentro, para ele dar uma equalizada legal em todo mundo. Show. E aqui eu posso diminuir um pouco a opacidade desse efeito que a gente fez, ele está em 100%. Vou colocar ele em 90% para ele dar uma equalizada legal, ó. 90, pum. Show de bola. E agora eu vou salvar isso daqui para ser o nosso post de sábado. E aqui a gente coloca um convite legal para o sabadão, né? E para o domingo. E aqui eu vou usar essa foto, né? Para simbolizar o delivery e o drive-thru. Mas eu vou apagar essa tatuagem aqui, ó, para não ficar atrelada a uma pessoa só. E esse utensílio aqui, ó. E para fazer isso eu vou usar a ferramenta de remoção. A ferramenta de remoção, ela fica bem aqui nesse cantinho, ó. Você clica com o segundo botão do mouse, vai aparecer as outras opções dessa ferramenta aqui, que tem a ferramenta de preenchimento, substituição e outras, e a ferramenta de remoção. Ela tem esses brilhozinhos aqui de inteligência artificial, tá vendo? Que você pode usar ela para fazer vários tipos de ajustes. Aqui no caso, a gente vai usar para fazer isso que eu falei para vocês. Então vamos dar um zoom aqui. E aí, ó, eu vou aumentar um pouquinho do tamanho do pincel dela. E vou passar ela aqui, ó. Passar ela aqui certinho. Selecionar aqui a tatuagem. Puxar mais aqui. Puxar ela mais aqui e aqui. Pronto, cobriu uma área legal. Agora ele vai fazer o reconhecimento do ambiente. O que pode dar de errado aqui é que às vezes quando pega no cantinho ele come uma parte. Mas se isso acontecer a gente faz um outro ajuste, é bem facinho. Aqui, ó, ele preencheu legal, né? Deixou bem com o tom de pele, mas como eu falei, ó, nos cantinhos ele deu uma comidinha. Daí eu uso essa ferramenta aqui, ó, que fica na mesma seção da ferramenta de remoção, que é a ferramenta de correção de... Eu esqueci o nome, mas é uma ferramenta de correção. Ele, ao invés de ter aquele símbolo da inteligência artificial, ele tem um tracejado, um círculo tracejado aqui, e quando você passa ele, ó, o que ele faz? Ele reconhece com menos precisão o que tem em volta e faz o preenchimento, ó, do lugar onde você clicou, né? Clicou é feio. E aí fica desse jeito. Agora, vamos fazer ali, ó, aquela parte da pulseira, né? Então, primeiro a gente vai usar a ferramenta com inteligência artificial. Ó, vou selecionar aqui com o nosso laço, ó. Selecionar aqui. Com a parte sem pegar ali, eu seguro o botão Shift, que vai aparecer o sinalzinho de mais, e seleciono aqui essa borda, para ele pegar bem a área que eu quero. E aqui no nosso prompt, eu vou clicar, vou mandar aquela boa e velha Remove and Fill with Content, né? Geralmente dá certo, às vezes sobra alguma coisinha, mas dá para ajustar. E aí ele fez o que a gente pediu, ele removeu a pulseira e preencheu reconhecendo o conteúdo. Vamos dar um zoom out aqui para ver como que ficou. Pô, ficou legal, dá para ver certinho a mão da mulher segurando, maravilha, não tem a tatuagem, ótimo, o ângulo tá legal. Isso aqui a gente vai usar ele naquele template lá. Aqui a gente coloca o título, ó, aproveite nosso Delivery Drive, tem um ótimo domingo, com uma foto bem chamativa para o Delivery e Drive-Thru. E assim a gente encerra a semana. Vídeo longo! É isso aí, pessoal, é assim que a gente faz uma semana de conteúdo, tá? Você viu que na segunda-feira começa um negócio mais começou uma semana, e aí depois ele vai ficando um pouquinho mais lento, depois ele fica um pouquinho mais animado, enfim, você pode usar várias técnicas para isso, mas nesse vídeo você aprendeu bastante conteúdo de Photoshop, técnicas para você colocar em prática na sua próxima criação de conteúdo. Bom, lindeza, ó, o vídeo ficou um pouquinho longo, se ficou alguma dúvida aqui você pode me chamar, vai para cima e um beijo lá naquele lugar, ó, legal, ó. Uma semana de conteúdo.